da população, a gente vai ter um quadro aí chamado Fala Cidadão, onde a gente procurou ouvir as pessoas na rua e depois a gente dá sequência aí, falando principalmente sobre resultados. Quer dizer, essa pauta tão grande, tão variada, ela atingiu os objetivos? Quer dizer, os governantes responderam à altura do que estava ali definido nas pautas? Vamos verificar isso, né? Vamos fazer esse intervalo. E na volta do intervalo a gente ouve as pessoas e complementa aí o programa ainda nessa análise sobre o processo de manifestações. É 2 minutinhos e voltamos já. In your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell it's about evermore but your hunger thinks you're back rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little money, 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 get a little, get a work about it makes the world go round. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Estamos em volta em ritmo do rock and roll, guitarra de Davi Baeta e Rogério Carvalho, né? Pois é. Aproveitar antes de entrar aí o Fala Cidadão, mandar um abraço fraterno lá para o meu amigo professor José Américo Trindade, carinhosamente, né, chamado por todos como Professor Babade, e ao meu cineasta favorito, José Sete, que estão lá no Café Pertucci, tomando aquele cafezinho gostoso lá, e daqui a pouco eu vou estar aí para botar o cafezinho na conta de vocês, né? Que eu estou atravessando aqui uma fase difícil. Então um abraço aí aos amigos que estão aí e os demais aí, né? Inclusive aqueles oposicionistas também, a gente manda um abraço aí, né? Diga-se de passagem, né? Então vamos ouvir, gente? Vamos ouvir o que as pessoas na rua, né, pensaram disso. A gente ouviu pessoas dos mais diversos segmentos, das mais diversas faixas etárias, exatamente para que a gente tenha, né, uma diversidade de opiniões aí. Vamos colocar aí o Fala Cidadão e vamos ouvir o povo na rua. O que ele achou desse processo de manifestação que varreu o país? Bom, primeiro eu gostei bastante dessas manifestações que ocorreram nas grandes capitais, também no interior dos estados.
Eu achei que demorou para acontecer, né? Teve um certo período que poderia ter acontecido, a população demorou a acordar, até teve uns jargões aí, o gigante acordou e tudo mais, mas poderia ter ocorrido bem antes. Gostei, bom, pelo fato de que sem manifestações as coisas estavam acontecendo, as coisas que a população não estava gostando, entendeu? Não mudaria, com certeza, minha humilde opinião. Eu acho que deveria sim ocorrer essas manifestações com uma pauta, entendeu? Com uma coisa focada, entendeu? Com um conselho, entendeu? Dos municípios, enfim, nos estados, visando o bem da população, a melhoria tanto nas áreas da saúde, na área da educação, de segurança pública. E aí sim, ir para as ruas com esse movimento. E foi muito bom essas manifestações, tanto a participação do estudante, participação dos professores, a participação dos funcionários. Eu sou a favor. Todo povo tem direito, né, de exigir mudança para a proposta para a comunidade, para nossas ruas, para tudo. Eu fui a favor. E nós temos direito, né, de fazer, e nós somos livres para fazer isso aí. Eu achei o certo mesmo. Eu concordei nota 10. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o povo acordou através dos jovens, né? Eles acordaram para uma realidade que está aí, nua e crua. E está há muitos anos, eu sou com 69 anos, brigo por um Brasil de esperança, pelo trabalho, que as pessoas podem construir um mundo melhor através do trabalho. E nós estamos jogando fora, numa mão de pessoas que não são gestores, não têm capacidade de gerir esse país. A grande verdade é essa, não tem capacidade de gerir esse país. E como nós temos um sistema partidário que, infelizmente, permite, né, essa pluralidade que nós temos, eu entendo que nós temos que ter pluralidade em termos de pensamento. Eu não sou nem direita, não sou esquerda, não sou de nada hoje em dia. Há muito tempo que eu já não sou de nada. Ou seja, eu acredito sim, que através do trabalho, através de um governo que trabalhe realmente para o povo, como está escrito lá, se nós temos uma democracia, nós temos que trabalhar para o povo. Então eu entendo que o que aconteceu aqui foi um basta nisso tudo que estava acontecendo até então no Brasil. Já demorou muito a acontecer, mas é uma coisa que infelizmente a gente sabe que não dá para mudar um país que é viciado, né, nessa corrupção em 6 meses, 3 meses, não vai acontecer. É preciso ter paciência e infelizmente ter paciência e dar continuidade às manifestações e procurar sempre proteger quem quer fazer a manifestação de forma direita, de forma correta, como estão fazendo, e excluir as pessoas que estão degradindo as manifestações. Marcelo, como você vê essas manifestações aí que estão varrendo o Brasil desde junho até os dias de hoje? Eu acho que é válido, eu sou a favor da manifestação. Acho que realmente tem que mudar o Brasil. Agora eu sou contra o vandalismo, né? Aí não tem como. Aí não é o manifestante, é o vândalo mesmo. Mas sou a favor. Olha, eu sou a favor, mas uma manifestação pacificamente. Sem negócio de estar quebrando, de estar fazendo tumulto, briga, tendo morte, tendo... Aí eu não concordo. Mas pacificamente uma manifestação, eu acho que é válido. O povo, entendeu? Eu acho que tem direito a fazer isso. Tem direito. Eu concordo completamente com as manifestações que têm acontecido no Brasil inteiro, no país inteiro. Elas estão sendo válidas. Eu acho que nós temos o direito de escolher aquilo que a gente quer e de exigir que seja feita uma reforma para o bem de todos, né? Mas eu acho que do mesmo jeito que está valendo, eu acho que está atrapalhando. Porque primeiro, eu não acredito que vai resolver nada. Segundo, que atrapalha o comércio, fazem quebradeiras, pessoas que não têm nada a ver, perdem suas lojas, que fizeram com tanto sacrifício. E será que o governo vai pagar isso? Não vai. Então, muita gente deixando de trabalhar, muita gente se machucando, e os policiais agindo do jeito que tem que agir, e muitas vezes são mal interpretados. Se eles agem, a pessoa reclama.
Se eles não agem, as pessoas reclamam também. Então o Brasil é isso. Viva o nosso Brasil, do jeito que ele é. Eu estou de acordo, apoio todas as manifestações. Eu acho que todo cidadão sério, né, independente de bandeira partidária ou não, deve se unir aos jovens principalmente, né, e toda a sociedade, e realmente fazer o que é certo, uma mudança, uma reforma já. Realmente nós não aguentamos mais esses dissabores e desgoverno, né, que tanto no escalão federal, estadual e municipal, que nós não aguentamos mais, a sociedade não aguenta mais. Nós, cidadãos sérios, honestos, que pagamos os nossos impostos, não aguentamos mais. Nós queremos mudança, mudança na qualidade de vida, mudança no transporte, mudança na saúde e mudança na educação. Nós precisamos de educação realmente de qualidade para esses jovens e para as novas gerações futuras questionarem como estão questionando agora. Estão de parabéns, eu apoio, Edson Gama apoia. Caio, como você viu e como você vê, aliás, as manifestações que ocorreram no Brasil nos meses de julho e nos meses de junho? Como você está vendo esse movimento? Bom, eu acho que essas manifestações, elas reproduziram uma satisfação que já havia na sociedade, principalmente na juventude, quanto ao que tange as políticas públicas, não só da juventude, mas políticas públicas voltadas para a sociedade. E o ponto principal foi a questão dos 20 centavos do aumento das passagens a nível nacional, nas principais capitais, né? O movimento eclodiu em São Paulo, há quem diga que eclodiu no Rio de Janeiro, mas eu acho que foi uma coisa meio que concomitante, acontecendo nas duas principais capitais do país. Eu acho que assim, essas manifestações, elas reproduziram, e eu acho que o Brasil viveu um momento que eu sinceramente achei que nunca fosse viver na minha juventude. Eu achei que depois do Fora Collor não teria um movimento significativo e massivo como foi as manifestações em todo o país. Eu acho que ela não atendeu os objetivos pontuais. Ela simplesmente houve a desoneração dos impostos cobrado às empresas de ônibus, coisa que não afetou o lucro dos empresários, porque eles continuam lucrando e se dando bem. E eu acho que isso não é bom para o nosso futuro, entendeu? Eu acho que deveria haver uma reforma política de fato nessas questões, principalmente nas agências reguladoras de transporte a nível estadual e federal, agindo com efetividade para poder controlar o lucro das empresas, e também a questão de que é uma empresa privada e ela não tem patrimônio. Os ônibus que são da Salineira não são da Salineira, são ônibus que são públicos, no caso, e essa concessão ela nada mais serve do que para você, o preço das passagens ele serve para poder lucrar, né, para a empresa lucrar e para poder pagar essa situação dos ônibus. Então acho que assim, essas manifestações elas foram importantes, mas eu acho que o movimento precisa dar continuidade a isso, porque não é só transporte público, é política pública em geral. Magda, como você viu e está vendo, né, essas manifestações que estão varrendo aí o país, que começaram em junho, estão tendo continuidade em julho e provavelmente, né, vai ter sequência aí durante o mês de agosto e também nos próximos meses? Eu acho certíssima. O que eu não concordo é com a destruição, tipo a baderna, eu não concordo. Mas eu acho que o cidadão, ele tem que correr atrás do que ele não está achando que está certo, que ele está achando que está faltando saúde, né? Está faltando médicos, está faltando uma infraestrutura, escola. Eu acho que ele tem de correr atrás, mas não concordo com a quebradeira, eu não concordo. Professor, como o senhor viu e como o senhor está vendo, né, já que as manifestações prosseguem, todo esse movimento, né, manifestante que ocorreu no Brasil nos meses de junho, principalmente, e que está tendo continuidade agora durante o mês de julho? Você, como historiador, deve lembrar de um historiador inglês chamado Arnold Toynbee. Ele dizia que a história não caminha em linha reta, né? Ela tem momentos de explosão. Alguma coisa acontece e a história se acelera. Esse é um caso de um movimento reprimido há muito tempo, nada a ver com ditadura, não. É uma repressão da opinião pública, espontânea mesmo, do não me incomodo.
um belo dia as pessoas passam a se incomodar. Eu brinco dizendo que essas são as passeatas do PROCON, porque estão me vendendo um produto muito caro e o meu dinheiro merece mais. Então os impostos são caros, o retorno são terríveis, então é a marcha do PROCON. Eu estou de pleno acordo, fico feliz, inclusive tenho dito, usando aquele argumento de Hegel, das astúcias da razão, que em história nada é para sempre, tudo é provisório. Esse movimento foi muito importante, ele mexeu com o imaginário, vai mexer com as formulações políticas e está se construindo uma moldura para saber que político cabe naquela moldura e por enquanto nenhum. Mas eu acho isso muito importante, eu fico muito contente e fico feliz por não ter morrido e estar vivo para ver isso. E acho que o caminho é esse mesmo. É para a rua, é gritar, é o meu dinheiro, é a minha história, é o meu tempo por aqui, eu tenho que fazer o melhor possível para ele valer a pena. Né? Voltando aí, você vê que a gente procurou ouvir, né, opiniões bastante diferentes, né? Inclusive fechou aí brilhantemente com a avaliação do professor Sepúlveda, né, que fez uma avaliação mais acadêmica, mas contrabalança com a opinião mais popular, né, onde você vê que a grande maioria realmente é a favor, mas tem algumas diferenças, um viés diferente na forma de entendimento das manifestações, principalmente naquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, na questão da repressão. Muita gente concordando com a ação truculenta da polícia, né, é uma coisa até que surpreende a gente. Algo a dizer sobre isso? Baeta queria comentar sobre isso. Charles, você queria comentar sobre isso, né? Como que fica a situação da população, né? A própria PM, quando eu vejo o depoimento ali do camarada Edson Gama, no dia da manifestação em Cabo Frio, na maior, que deu umas 5.000 pessoas, o Banco do Brasil colocou tapumes de madeira em todas as suas vidraças, enquanto o Banco Itaú, que é um banco privado, tinha um policial armado de fuzil em cada janela ali, naquela agência ali do canal. Isso mostra a quem a polícia militar está servindo. E é por isso que muitos movimentos no Rio de Janeiro hoje destacam que uma das pautas é a desmilitarização da PM, em função que a PM não... Que é um assunto que a gente pretende debater aqui. Que não representa ninguém. Vide o caso do pedreiro Amarildo, que desapareceu numa área de UPP, e que depois que as UPPs foram instaladas, o número de desaparecidos aumentou em muito. Então a PM não está ali para proteger o trabalhador, ela está ali para defender a coroa, e isso é importante. Defender o patrimônio privado e um pouquinho público, né? Às vezes. Aquela que a gente tinha ouvido, você falou aqui nos bastidores, e aquela coisa, Rede Globo, vândalo baderneiro. A Globo trabalhou direitinho isso aí, hein, velho? Trabalhou direito isso. A Globo trabalhou bem isso. É importante você falar em redemocratização dos meios de comunicação de massa, porque os meios de comunicação de massa criam um consenso que pauta o governo. A consciência coletiva da massa é feito pela mídia. No final das contas, você tem um governo... Como essa mídia privada tem esse poder de criar consenso e criar pautas para o governo, você percebe que o governo é pautado, em parte, por essa mídia hegemônica que tem donos com interesses difusos da maioria da população, interesses próprios, e que pautam, acabam, um setor pequeno, uma minoria, pauta aí todo um governo. Temos mais um ouvinte aqui na linha, vamos ouvir mais uma opinião popular. Quem está na linha? Alô, Cláudio? Eu? Opa, é Sérgio Friedman está falando, tudo bem? Sérgio, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Cláudio, eu estou telefonando para parabenizar você pela reestreia do programa, extensivo aos convidados, ao Charles e ao Baeta, que com muita lucidez estão falando sobre o tema da repressão, das manifestações. Você está de parabéns. Obrigado, agora eu quero Sérgio. acrescentar o seguinte, não adianta também só fazer o fora Cabral. Nós temos que colocar o fora aqueles que dão sustentação ao governo estadual, entende? Principalmente ao nosso deputado aqui da área, Jânio Mendes. Queria só fazer mais essa colocação. Não adianta botar só o Cabral, tem que falar sobre a Lérgia, aqueles que dão sustentação a esse governo. Um grande abraço. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela sua participação aí. De colocar aqui no sorteio do livro. Você tem razão, né? Todos fazem parte de um grande contexto, né?
de um grande grupo, né, que está dentro desse processo. Colocou muito bem aí o Friedman. Eu queria também fazer uma abordagem, como essa pauta dos manifestantes, ela se abriu demais. Vocês acham que os governantes corresponderam na expectativa, nas respostas? Porque a pauta pedia reformas estruturais em várias áreas e que os governantes ofereceram em troca foram meias medidas, né? A Dilma veio com uma história de um plebiscito que se sabia que por uma questão de tempo não daria para fazer. Alguns governos municipais bloquearam o reajuste das tarifas, fizeram pequenas reduções. O governador também acenou com meias medidas. Quer dizer, na verdade, a grande pauta, as reformas estruturais que a população pediu, não se deram nessas manifestações, né? Esses grupos mais politizados, mais segmentados, é que provavelmente vão dar continuidade a esse processo de cobrança. Então, é muito importante para a população alertar para 2014 que o sistema não vai mudar. Nós vamos continuar nesse processo de democracia representativa, em que a via institucional, a via eleitoral vai valer muito. E duas palavras, duas questões vão ser fundamentais para 2014, para a gente fazer realmente a transformação através do voto. E duas questões serão fundamentais. A primeira é a informação. Você saber quem é quem, como disse o Sérgio, quem é que defende o quê e quem é que defende quem. E a segunda palavra, além da informação, é a renovação. Me parece isso, é a minha opinião pessoal, que essas duas questões serão fundamentais para a mudança desse processo político. A informação e a renovação. Por quê? Ficou claro que o que ofereceram como resposta às manifestações, os que os governantes ofereceram como resposta, foi muito pouco, muito aquém do que se pediu nas ruas. Será que vocês concordam com isso, Baeta? Concordo. E isso só vai acontecer, essas mudanças estruturais só vão acontecer se os questionamentos forem contínuos. Até porque, na verdade, uma resposta próxima aí que o sistema pode fazer, essas grandes corporações, esses grandes empresários, eles se adaptam. Então, se todos esses partidos não têm mais força com a população, cria-se um partido novo, financiado pelos mesmos empresários. E já deixaram claro, Baeta, que não vai haver nenhuma reforma, nem política, nem eleitoral para 2014. Empurraram com a barriga para 2016. Esse ponto da reforma é o mais importante da reforma política, porque enquanto se tem um financiamento privado, que na verdade é um financiamento privado, entre aspas, porque na medida em que um prestador de serviço financia a eleição de um político, esse político não vai se pautar pela população que elegeu, vai se pautar por quem pagou a sua eleição, vai se pautar pelo empresário que o financiou, que vai ser quem vai ficar com a pita no final das contas. Então, enquanto se não se fizer uma reforma regulando o financiamento público de campanha, a situação não vai mudar. Não adianta achar que se pintar um político novo, um partido novo, que essa vai ser a solução para alguma coisa. Se esse partido novo, se esses políticos novos forem financiados pelos mesmos financiadores de campanha que financiaram os políticos antigos. Então, essa situação não foi engendrada só pelos políticos, é pelo sistema todo que precisa ser mudado. As caras da renovação não podem representar a cara velha do passado, porque é isso que acontece. Aqui em Cabo Frio, por exemplo, para 2014, para 2016, começam a surgir inúmeras caras novas, mas que representam velhos interesses. Então, a população tem que estar muito ligada nisso, né? Antes, Charles, de passar para você, deixa eu só registrar aqui, que é importante, cresceu bastante aqui a participação online aqui, e a gente tem que, né, dar uma força e agradecer aqui de coração a quem está participando aqui, ó. A Lurdinha Calainho, o Leandro Cândido, a Solange Muniz, o José Raimundo, o Doc Costa, o Rogério Carvalho, o Roberto Souza, né, aqui pela página, também por via telefone aí o Marcos Leite, o Sérgio Friedman, o Gabriel, o Júnior Ferreira e aqui o Matheus também, que estão aqui participando, aqui do nosso sorteio, né? Só para registrar a participação da galera aqui que está prestigiando, e a gente espera que isso cresça e que a gente consiga ter grandes debates aqui no Cidadania, né? Você queria complementar, Baeta? Pode passar. Eu queria corroborar com a fala aí do Sérgio Friedman, do Baeta. É como que fica claro a quem os governantes, para quem eles trabalham.
O Sérgio Friedman citou aí o deputado estadual Jânio Mendes, que claramente votou contra os professores na última greve. Eu, como professor, me senti extremamente lesado pelo deputado. Votou a favor do aumento das barcas, contra os bombeiros. Isso mostra, atualmente, na questão do transporte em Cabo Frio, a Câmara de Vereadores não se posiciona a favor da população. E temos um prefeito recém-eleito que também não valoriza a educação. De Está forma alguma. provado aí, né? Está provado aí. Custou a valorizar o funcionalismo. A gente está certo que o governo Marquinhos fez aquele plano no apagar das luzes do governo, Sem o plano dúvida. de recuperação, né, de cargos e salários, e o prefeito relutou, pagou na marra. Quer dizer, a gente vê todo esse processo de governança e a gente tem que estar atento. E a questão da isonomia, que é gravíssima, que o prefeito até hoje não se comprometeu a igualar os salários dos funcionários. Que foi pauta de rua nas manifestações, e esse tipo de pauta entrou também aqui em Cabo Frio, né? Sem dúvida. É isso, Baeta. É importante frisar que o problema, às vezes, não é nem dinheiro. Os municípios têm dinheiro. O problema é que esse dinheiro escoa em obras, escoa em corrupção, em serviços caros, que na verdade, exatamente, a corrupção em resposta ao financiamento privado de campanha. Então, esses agentes corruptores que financiam prestadores de serviço que financiam as campanhas, eles são agraciados depois na medida que seus políticos são eleitos. E muitos deles financiam a maioria dos políticos. Então é importante você atentar para quais partidos são independentes, quais partidos não têm financiamento de um grande empresariado suspeito, entende? Porque esses partidos, sem esse financiamento privado, financiados pela população ou independentes, é muito mais passível de que eles vão atender as demandas da população do que aqueles que têm rabo preso com o financiador de campanha. Nós estamos aqui caminhando para o final, né? Nós temos aí deixar a frase da semana e vamos fazer o sorteio do livro. Eu queria aproveitar e lembrar que nós, a partir dessa semana também, vamos estar com um blog, né, no universo aí da blogosfera, né, humildemente, né, vamos tentar ocupar um espaço aí, criar um espaço também de debate livre, democrático, que é o blog www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com, né? Então lá, além aí, evidentemente, da reprise do programa, para quem tiver paciência e queira ver lá a reprise do programa, nós vamos fazer postagens diárias sobre o ambiente político, social, econômico da cidade, vamos colocar lá artigos de diversos autores, tratar de questões ligadas, conforme eu falei, à cidadania e ao pensamento socialista, né? O www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com essa semana vai ao ar e quer ser aí também um instrumento de informação e de participação, né? A gente espera contar aí com a participação de vocês lá nos comentários e enviando ideias. E quem quiser também escrever um tema, um artigo que trate disso, mande lá também para o nosso e-mail, cidadaniaesocialismo@hotmail.com, né, para a gente diversificar, evidentemente, aí, o espaço de debate democrático. Você citou bem essas questões, Charles. Às vezes a manifestação fica muito direcionada para o governo federal. É evidente que as grandes mudanças estruturais do país, elas têm que ser feitas no plano federal, né? Porque há muita diferença na